Hoje é dia da ressurreição e nós nos alegramos no Senhor e nós queremos tratar e falar desse assunto nessa noite. Eu quero falar sobre a importância da ressurreição. Nós vamos ler a partir 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. Vamos ler do 50 até o 58. Eu queria convidar você a ficar de pé. E depois nós vamos orar ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: isto afirma, Paulo falando, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir do incorruptível e o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em... Feche teus olhos, abre o teu coração, vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Pai amado, nós celebramos a vitória do Senhor Jesus. A morte não pôde contê-los. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar a vida, a morte e a ressurreição do Cristo. Senhor, nós nos alegramos no Senhor e nisso temos esperança, que um dia também acontecerá conosco. Nós vamos deixar essa corrupção da nossa carne e receber da parte do Senhor um corpo, Senhor, ressuscitado. E eu te peço que essa verdade possa vir sobre nós, que nós não venhamos somente saber disso de forma cognitiva, mas que nós possamos esperar no Senhor. E que nessa esperança sejamos renovados nessa noite. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Nós te pedimos, fala conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Paulo, depois de ensinar e corrigir a igreja de Corinto sobre vários assuntos, existia várias contendas, aquele povo não era diferente da gente, eles também passavam por dificuldades e lutas internas, e Paulo vem trazendo ensinamentos a essa igreja, falando sobre vários assuntos como festas, dias de festas, casamento. Ele fala sobre a ceia do Senhor, ele fala sobre dons espirituais e tantos outros assuntos que ele faz menção nessa carta. Mas Paulo chega no capítulo 15 e ele começa a tratar desse assunto, desse tema que é a ressurreição. E Paulo vem com esse capítulo, o capítulo inteiro, um capítulo relativamente longo, falar sobre a importância da ressurreição. Mostra a doutrina e a essência que é a doutrina da ressurreição para nós, como se fosse uma coluna, né, de toda a nossa fé. E ele chega ao ponto, quando você tiver a oportunidade de estudar, você vai ver que no versículo 14, ele diz o seguinte, desse mesmo capítulo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. 16 ele diz assim: porque se os mortos não ressuscitarem, também Cristo não ressuscitou.
17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha que seriedade isso. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança, olha bem isso, em Cristo se limita apenas a esta vida. Paulo vem e fala algo muito impactante. Somos os mais infelizes de todos os homens. Eu creio que se desejamos ter uma fé equilibrada, uma fé que de fato vai além, entender questões como morte, vida, ressurreição do Cristo e a herança que nós temos no reino de Deus é muito importante para que isso seja equilibrado, que a nossa fé seja uma fé sadia. Quando nós olhamos, o que ele diz no 53, ele fala assim, porque é necessário, não é algo que temos opções, mas é necessário que esse corpo corruptível, ele se revista daquilo que é incorruptível. Que o nosso corpo mortal, ele se revista daquilo que é imortal. Isso não é uma coisa que a gente deve colocar aqui e não verdadeiramente abraçar. Isso deve ser parte dos nossos pensamentos. Isso deve ser parte das nossas orações, que nós venhamos a ser preservados nessa esperança. E Paulo diz mais, no 55, ele fala assim, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão, quando você vai nos originais, é um ferro que era colocado na ponta de um pedaço de pau. E esse aguilhão, esse espeto, se a gente for olhar na nossa linguagem, ele era usado para que ele pudesse corrigir o animal quando ele andava e ele começava a tentar sair. O aguilhão era para poder colocar o animal no devido caminho. E Paulo vem trazendo esses comparativos justamente para ele mostrar que a morte ela foi vencida na ressurreição de Cristo Jesus. E ele fala, como se fosse um brado de vitória, no 57, ele fala assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico me perguntando até que ponto, de fato, nós valorizamos a doutrina da ressurreição. Até que ponto nós nos alegramos nisso? Até que ponto a gente consegue absorver essa verdade bíblica e fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada diária? A gente vê que tem coisas acontecendo na nossa vida. Por exemplo, dor. Ninguém gosta de dor. Dor é algo terrível. Não preciso levantar a mão, mas eu tenho a certeza que ninguém gosta. É algo que nós estamos sujeitos, mas estamos sujeitos por causa da corrupção do corpo. E tantas outras coisas, como a velhice. A gente sabe que bilhões e bilhões são gastos anualmente para que as pessoas possam tentar reduzir e tentar lidar com a questão da idade e do corpo que vai, de fato, envelhecendo. Doenças que são, infelizmente, parte da existência humana. E tudo isso acontece em nós por causa do corpo da corrupção, ou seja, um corpo que vem pouco a pouco, envelhecendo, morrendo por causa da morte. Então, a fraqueza, a falta de disposição e tantas outras coisas que acontecem. E essa palavra que nós estamos acabando de ler aqui e falar sobre ela, vem justamente para resolver essas questões que são tão fortes na vida do ser humano. Tentamos de tantas formas, mas somente encontramos respaldo, somente encontramos alegria, encontramos esperança na palavra de Deus que diz que o corruptível vai se revestir do incorruptível. O mortal vai se revestir da imortalidade. Paulo está apontando para a ressurreição que há de acontecer. E se a gente não tiver de fato a nossa esperança na ressurreição,
Paulo fala que nós somos, se a nossa esperança está somente ligado àquilo que Cristo pode fazer por nós aqui nessa terra, nós somos, segundo Paulo, nesse capítulo que nós lemos lá no versículo 14, nós somos os mais infelizes entre os homens. Gente, isso é muito sério aqui que a gente está falando. Porque as pessoas às vezes querem andar com Deus, mas existem verdades que estão aqui na palavra de Deus e às vezes a gente não assume, a gente não recebe, a gente não vive, a gente não anda nas verdades do Evangelho. E às vezes a gente quer resolver questões que estão acontecendo dentro de nós e a gente não sabe por quê. Será que a nossa esperança não está muito ligada às coisas terrenas? Será que nossa postura de vida, a nossa caminhada aqui nessa terra não está sendo incoerente muitas vezes com as coisas que nós proclamamos crer? E isso vem de bater de frente com justamente aquilo que Paulo está falando. A esperança nossa, primeiramente, deve estar no Senhor. A esperança nossa, primeiramente, deve estar na obra da cruz. A esperança nossa deve estar, primeiramente, naquilo que Deus já fez através de Cristo e que nós, aqueles que proclamamos sermos discípulos do Senhor Jesus, nós devemos andar nela, na força dessa palavra. E essa esperança, eu tenho visto que ela pode ser roubada. Quais são os inimigos da ressurreição? O que nos rouba a essa esperança? Quais são, de fato, esses ladrões de esperança que vão, às vezes, tirando essa verdade do nosso coração? Essa verdade do nosso coração, ela não é uma verdade que ela pode ser arrancada. A esperança da vida eterna, a ressurreição entre os mortos, a obra que o Senhor Jesus fez por nós, como Ele venceu a morte no terceiro dia. Isso deve ser parte da nossa meditação, da nossa vida, da nossa esperança. Muitos têm perdido a esperança, muitos têm andado com Cristo, mas de forma superficial, e essa verdade não está arraigada, não está firmada nos corações. Por quê? Talvez está sendo arrancado, está sendo tirado. Um deles, com certeza, ou alguns ladrões clássicos, né, que a gente pode ver aqui claramente, é o mundo, o sistema que nós vivemos. Ele nos leva muitas vezes para longe de Deus. Né, a nossa alma, que muitas vezes quer coisas boas, a nossa alma que se regala, às vezes ela nos tira essa esperança, porque a alma humana, muitas vezes, ela luta contra o espírito, ela se inclina a fazer a sua própria vontade, e ela não quer fazer a vontade de Deus. E às vezes a gente começa a sentir abatido por isso. E o próprio diabo, a Bíblia diz claramente que o diabo, nosso adversário, a antiga serpente, ele veio somente para matar, para roubar e para destruir. As pessoas são atacadas e às vezes a gente esquece que nós vivemos num ambiente espiritual. E as pessoas às vezes começam a perder a esperança em uma verdade tão formidável para a nossa vida, que é a ressurreição entre os mortos, a esperança da vida eterna, às vezes é roubada. Mas outro ladrão de esperança, às vezes, são as pessoas que estão do nosso lado. Infelizmente, o joio que ainda continua no meio do povo de Deus. E Filipenses capítulo 3, 19 diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam, presta atenção nessa frase, só se preocupam com as coisas terrenas. Sério isso. A Bíblia diz que as más conversações corrompem. Então a gente deve prestar atenção no que nós estamos ouvindo. Se aquilo que nós estamos ouvindo está nos enchendo o coração de fé, de esperança, de força, para que nós possamos crer na verdade do Evangelho, ou se a gente tem ouvido coisas que têm roubado a nossa fé, que têm roubado a nossa esperança, que têm nos tirado do caminho. E às vezes a gente tem ouvido muitas coisas que não têm edificado a nossa caminhada. Outra coisa, às vezes pode nos roubar a esperança da ressurreição, da vida eterna, né, das coisas que estão por vir, é também uma mente corrompida.
uma mente sem Deus. Quando eu falo mente corrompida, é uma mente sem Deus, que não cogita as coisas do Senhor, somente cogita as coisas dessa terra. É importante a gente ter um bom testemunho, é importante a gente viver bem. Eu não estou aqui fazendo uma apologia a uma vida que a gente não tenha, sim, privilégios, coisas boas, mas quando o coração se inclina, a força se inclina somente para viver nessa terra, sem entender que nós fomos chamados para a eternidade, é uma coerência da forma que nós vivemos, com aquilo que nós falamos que cremos, né? Então, isso muitas vezes vem de uma mente corrompida, uma mente que não conhece Deus, que não anda com Deus. Eu costumo falar que é como se fosse uma curva de um rio. Você já viu a curva do rio? O rio, quando anda, né, quando ele corre reto, é muito fácil, as coisas vão. Mas quando o rio faz um 90 graus, assim, parece que todo tipo de garrancho, animal, né, morto, árvore, tudo vai agarranchando ali. E tem gente, por causa de não entender como a sua mente funciona, às vezes que parece que esses garranchos da vida vão sendo, né, acumulados ali e não consegue superar isso. É uma mente comprometida, são fortalezas espirituais, é uma mentalidade talvez que não cogita aquilo que Deus tem para nós. E a gente precisa, né, arrancar isso de nós, isso não pode ser parte da nossa caminhada de fé, isso tem que ser abominado, tem que ser tirado, arrancado. Por quê? Porque nós entendemos que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, a sua vida, a sua morte e a ressurreição no terceiro dia, somente isso deveria ser motivo para que a gente pudesse viver uma vida vitoriosa aqui. Amém, igreja? Porque isso não é embasado nas coisas que eu faço ou posso fazer ou deixar de fazer. Isso é embasado naquilo que Jesus já fez por nós. E Jesus, Ele vem com a promessa de vida eterna para nós, de uma ressurreição, que aquilo que aconteceu com Ele, como o seu corpo foi glorificado, como o seu corpo foi arrancado daquela tumba, isso também acontecerá conosco. E isso, gente, talvez a gente não pensa na parte prática dessa realidade. As enfermidades, os diagnósticos, muitas vezes que só sabe aquele que talvez está fazendo um exame, né, e está esperando um resultado, sabe como é duro lutar com essas questões. Por quê? Porque o nosso corpo, ele de fato, ele é débil. Essa carne aqui, ela se enferma, não é por causa de pecados, não é por causa do pecado. Em outras palavras, nós herdamos dos nossos pais, de Adão, um corpo que vem se corrompendo a cada dia. Olha os seus retratos, você vê, suas fotos, né? Retrato diz que é coisa de velho, né? Olha ali, vai, quando você tiver oportunidade, dá uma checagem, faz uma checagem das suas fotos que você tirou 20 anos atrás. 15, sei lá, às vezes a gente tira foto aí, um ano, você fala, que isso, parece que em um ano eu já envelheci. Parece não, envelheceu mesmo. É a realidade. E por mais que venhamos a tentar, por mais que tentamos nos esforçar e vamos para o gym, e as irmãs aí têm as habilidades, né, que os irmãos às vezes não têm, mas sim, embora agora já comece a ter, tentando de todas as formas, essa carne, esse corpo está, sim, envelhecendo. E a velhice, ou a transformação que passa conosco, nada mais é do que a morte. Quando o Senhor vem e fala com Eva, o dia que vocês comerem, certamente morrerás. E eles não morreram imediatamente, não foi uma coisa que aconteceu naquele momento que foi, né, desobedeceram ao Senhor, mas aquilo foi acontecendo de forma progressiva. E assim acontece conosco. Por mais que nós sejamos pessoas disciplinadas naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, a nossa força, a nossa capacidade humana não é suficiente para poder resistir à força da morte.
A gente não pode vencer dessa forma. Nós vencemos quando nós cremos e nós recebemos da parte de Deus aquilo que Ele tem nos prometido, que é a vida eterna. E isso é o maior presente que nós podemos ter da parte de Deus. Na verdade, nós não merecíamos nada disso, mas o Senhor nos deu gratuitamente. E isso nós nos alegramos. Quando nós celebramos, uma vez por ano, a ressurreição de Cristo aqui como igreja, quando nós falamos e pregamos sobre esse assunto, nós também estamos celebrando a obra que foi feita por nós. Porque, como Paulo explica aqui, se Cristo não ressuscitou entre os mortos, estamos ainda nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou entre os mortos, não há esperança, a nossa fé é vã. E a pregação do Evangelho é vã. Mas porque Ele ressuscitou entre os mortos, nós temos esperança e nós podemos sim nos alegrar no Senhor, porque Ele é vitorioso, Ele venceu a morte no nosso lugar. E essa esperança nós devemos preservar no nosso coração e nada nem ninguém pode roubar essa esperança de nós. Então, essa ideia às vezes é roubada. Por quê? Porque nós entramos em questões como uma busca intensa por, a gente quer, a alma quer conforto, a alma quer qualquer tipo de sofrimento, ou qualquer tipo de algo que tire o nosso conforto, a gente foge disso, mas a alma ela é tendenciosa a ir para esse caminho. Às vezes somos roubados porque a nossa vida inteira nós dedicamos a fugir das dificuldades que a vida apresenta. Distrações, ou seja, é uma forma de negar a realidade. Que realidade é essa, pastor? A realidade é que todo ser humano, um dia ele nasce, ele cresce, envelhece, um dia ele vai morrer. Por isso que ele precisa de ter convicto que o dia que a trombeta soar, como a Bíblia fala aqui, nós lemos lá, no capítulo 15 de Coríntios, a gente vai receber da parte do Senhor um corpo glorificado. Outra coisa que eu coloquei aqui é a indolência. Às vezes estamos desinteressados. Indolência é o quê? É a frieza, a preguiça. Nós estamos desinteressados das coisas espirituais. É uma apatia. Temos muita força para fazer e para nos envolver com as coisas desse mundo, mas quando se trata das coisas eternas, quando se trata das questões espirituais, quando se trata do envolvimento que nós devemos ter com as coisas de Deus, aí a gente permite que essa fraqueza, essa indolência comece a tomar forma em nós. E isso tem que ser arrancado de nós. Fala a palavra do Senhor assim, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé, pela longanimidade, herdam a promessa. Queremos herdar as promessas de Deus? Amém, igreja? Então a gente não pode ser indolente naquilo que se trata de questões espirituais. Nós precisamos, de fato, andar com Deus com seriedade, não andar com Deus de qualquer forma, valorizar aquilo que tem valor. Isso precisamos. E o último inimigo, que a Bíblia diz lá no versículo 26, que nós lemos, o último inimigo a ser derrotado é a morte. A morte é um inimigo que, de fato, ele nos deixa com medo. O medo da morte é um dos medos que, de fato, travam as pessoas. Muitas pessoas são motivadas para fazer muitas coisas ou deixar de fazer outras porque temem a morte. E é opressor. O medo da morte é opressor. O último inimigo a ser vencido, segundo o texto sagrado, é a morte. A Bíblia diz, nós lemos nessa manhã, Cristo, ele tinha sido morto, estava 3 dias naquele sepulcro, os discípulos amedrontados, fechados, e eles não queriam, talvez nem sair, porque eles poderiam ser a próxima vítima.
Outros já se desviando da fé. Quando você lê Lucas capítulo 24, a gente vê que 2 já estavam indo para fora de Jerusalém. Aquilo não foi uma coincidência, aquilo eles já estavam de fato se desviando do caminho. Muitos, né, caminhando fora, saindo para fora daquilo que era a esperança de uma, né, de uma restauração. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, quando Jesus estava naquele lugar, a morte e a tumba não pôde deter Jesus. A Bíblia fala que ele ressuscita entre os mortos. E nessa ressurreição deve estar a nossa esperança. Na fé, a nossa fé deve estar embasada na ressurreição de Cristo, na obra que foi feita por nós. Agora, como nós vamos conservar essa esperança, gente? Como que nós podemos dar passos para que essa esperança seja conservada em nós? Primeira coisa, a gente tem que saber que qual é a nossa vitória? É a vitória de Cristo. Quando Ele vence e sai daquela tumba, eu e você estamos vencendo com Cristo. E por causa que Ele venceu, nós também vencemos. Por causa que Jesus é levantado, nós também em Cristo Jesus somos levantados. A vitória dele é a nossa vitória. Isso, gente, isso é algo que o mundo não pode nos dar. Isso é algo que essa sociedade que nós vivemos, por mais sofisticada que seja, não pode proporcionar. Ele nos dá a esperança da eternidade. Às vezes eu falo com as pessoas, né, eu falo com os irmãos, a gente não tem ideia do que é eternidade. Nós falamos, nós estudamos, nós ensinamos, nós proclamamos sobre a eternidade, mas nós temos uma ideia bem aquém do que é a eternidade. Nós vivemos nessa terra aqui 50, 60, 70, alguns 90, 100 anos, mas o que é 100 anos comparado com a eternidade que o Senhor nos dá? Então, qual é a nossa vitória? A nossa vitória é quando o corruptível se revestir do incorruptível, quando o mortal se revestir do imortal, ou seja, o poder da morte e do inferno já não vão poder tocarmos mais. Aquilo que Jesus fez por nós no Calvário e a ressurreição, nos dá agora a possibilidade de nós termos a vida eterna. Por quê? Porque sangue e carne não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, nenhum de nós, com esse corpo que nós temos, nós não podemos estar na presença de Deus. Do jeito que nós estamos, nós não podemos, de fato, nos livrar totalmente das tentações e tantas outras coisas que muitas vezes vêm afligir um homem. Nós vencemos o pecado através da obra do Calvário. Nós vencemos o pecado e todas essas propostas que vêm até nós, porque em Cristo Jesus nós conseguimos ter vitória. Nunca deve ser embasado naquilo que eu posso ou que eu não posso, naquilo que eu consigo, eu não consigo. Ou seja, em Cristo nós somos fortalecidos, em Cristo nós temos a vitória, em Cristo. Você vai ver essa palavra em Cristo muitas vezes no Novo Testamento. E ele também diz, sem mim nada podeis fazer. Então é em Cristo que nós temos a vitória. Então, quando a gente sabe que isso há de acontecer, aconteceu com Cristo e vai acontecer conosco, é algo que nós devemos, ou seja, absorver isso para a nossa vida. 2, saber que quem é de fato o verdadeiro vitorioso. A gente vê pessoas, né, fazendo muitas coisas, a gente vê pessoas se comprometendo com muitas coisas, a gente vê gente com grandes sonhos e planos aqui nessa terra, mas quem é? Nós devemos saber quem é de fato o verdadeiro vitorioso. Quem é? Jesus Cristo. Amém? E porque Jesus venceu, nós também vencemos. Cada um, né, porém na sua ordem. A Bíblia diz lá no versículo 23, Cristo para ser as primícias de todas as coisas. Em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, fala que aqueles que morreram em Cristo, eles também vão ressuscitar, né, na ordem cronológica, vamos dizer assim. E depois Paulo explica os que são de Cristo na sua vinda.
Ou seja, um dia, gente, um dia, vai acontecer justamente isso. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar dos mortos. Vocês talvez que perderam pessoas aqui, que já não estão conosco aqui, mas quer dizer que você não perdeu. É só uma questão de tempo. Eles vão ressuscitar. Amém? Você que talvez tem um pai, uma mãe, um irmão, uma tia, que já partiu com o Senhor. Não deixe que isso te tire a sua e roube a sua esperança. Um dia ela vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. Outra coisa, a Bíblia diz que aqueles que estão vivos, ou seja, nós, Paulo fala, né, que estaremos vivos, nós vamos subir com o Senhor. Ou seja, agora, como que vai subir? Naquele momento, nosso corpo, essa carne corruptível, vai se transformar em uma carne incorruptível, ou um corpo incorruptível, melhor dizendo, para que nós possamos encontrar o Senhor. Gente, isso é coisa tremenda, isso nem Spielberg imaginou um negócio desse. Nosso Deus é muito criativo. Deus é tremendo, nós servimos um Deus que está além. A gente estava falando sobre esse assunto. Deus, Ele faz coisas que a gente não consegue. A Bíblia diz que para o homem natural é loucura as coisas de Deus. Porque Deus faz essas coisas, né? E aí fala aqui também que nós devemos preservar crendo nas promessas de Deus. É o terceiro ponto aqui. Preservar crendo naquilo que Deus fez. Como que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos preservar nessa esperança? Como que nós vamos preservar a nossa fé? Como que nós vamos continuar caminhando com Deus e não desviando do caminho do Senhor? Aí essa resposta vem lá no versículo 58. A palavra do Senhor diz assim no 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo o quê? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Presta atenção, gente. Como que Paulo liga isso? Porque todo o capítulo, do começo do capítulo até o final, no versículo 58, ele trata a questão da ressurreição. Ele fala, ele aborda, ele explica sobre esse assunto. E no final do capítulo, ele vem e traz essa palavra para que aqueles que estavam, os seus ouvintes ali, a igreja de Corinto, mas também nós que estamos ouvindo o Senhor nessa noite, possamos aprender como que nós vamos continuar perseverando nos caminhos do Senhor. E Paulo vem aqui e explica, a primeira coisa que ele fala, que nós devemos, né, estar firmes, sede firmes. Fala com o seu irmão, firmes. Firme, gente. Para de frouxidão com as coisas de Deus. Deus, Ele, quando fala de firme, é plantado, é arregado, é alicerçado no lugar. A doutrina da ressurreição é uma doutrina viva. Mas Paulo vem e liga e fala aqui, ó, fique firmes nisso que foi ensinado. Fique firmes nisso que vocês estão sendo instruídos. Fique firme nessa esperança. Por quê? Porque nós recebemos todo tipo de setas malignas, todo tipo de ideias. Nós vivemos num mundo, né, o nosso mundo pós-moderno, a gente recebe todo o tempo, todo tipo de proposta. Para que a gente possa fazer isso, deixar de fazer aquilo, as mentes são bombardeadas 24/7, como diz o outro. Todo o tempo a gente está recebendo. E a gente tem que, de fato, ser firme naquilo que nós cremos. Firme, não somente na nossa mente, mas também na nossa postura. Onde nós vamos crescer na fé? É uma luta que nós estamos tendo aqui, a gente tem sempre falado, quando nós anunciamos aqui em cima, vem fazer parte, né, do ID Class, por exemplo. Para que isso, gente? Para que isso? Porque a gente sabe que, como uma planta, ela não pode sobreviver quando ela está num lugar, quando ela está em outro, mas ela precisa ser firmada em um lugar e ali ela receber da terra, né, o alimento e a chuva cair, ela crescer e ela possa chegar ao ponto dela dar fruto. Assim somos nós.
Nós precisamos ser firmes no lugar que o Senhor tem nos plantado, para que a gente possa crescer, para que a gente possa dar fruto, para que a gente possa fazer a diferença na vida das outras pessoas. Firmes. A gente vive num tempo que as pessoas, elas não conseguem ter firmeza nem naquilo que crê, nem de onde elas vão estar. Por isso que a gente vê pessoas, elas estão aqui, amanhã elas estão ali. E isso não é somente dentro da igreja, não, isso é em todos os lugares. Muitos aqui sabem que eu também trabalho com a questão do mercado imobiliário, e às vezes a gente conversa com pessoas, as pessoas querem alugar uma casa, depois de 2 meses já não querem alugar a casa mais. Desistiu. Por que desistiu? Agora nós vamos morar lá na outra cidade. Ou seja, é uma mudança constante, é uma vida que a pessoa não consegue criar raízes, não consegue criar raiz no emprego, não consegue criar raiz na igreja, não consegue perseverar em ficar no lugar e crescer naquele lugar e receber de Deus para que ele possa ser uma bênção ali. Então Paulo vem e liga a doutrina da ressurreição a nós sermos firmes naquilo que nós recebemos. Nós precisamos. Aquilo que o Senhor está fazendo aqui, não é uma coincidência você estar aqui conosco. É Deus que prepara, corações, lugares, ambientes, para que nós possamos ali receber da parte de Deus e sermos firmados no Senhor. Sermos firmes em Deus. Aquela palavra de Mateus, quando o Senhor Jesus vem e ensina sobre edificar a sua casa sobre a rocha. Ou seja, a gente não pode edificar a nossa casa espiritual em qualquer lugar. A gente precisa ter firmeza, a gente precisa ter alicerce, a gente precisa saber que nesse lugar que Deus me colocou, ali eu vou crescer, ali eu vou receber de Deus. São verdades espirituais que precisam de fato de ser recebidas com alegria. E na força da palavra que Deus está me dando, ali eu caminhar. Mas se eu for uma pessoa nômade, sabe o que é o nômade? O nômade um dia está ali, outro dia está ali, outro dia está lá, outro dia vem para cá. Ou seja, ele não consegue crescer em nada. Por quê? Porque ele não para. Porque ele não recebe aquilo que Deus tem para ele. Ele está sempre buscando aqui alguma coisa melhor. E ele nunca está satisfeito com nada. Então, Paulo vem e liga essa palavra da ressurreição a nós sermos firmes naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Quem recebe essa palavra? Amém? Ele fala mais. Ele fala assim, sejam firmes e inabaláveis. É diferente. Firmar, está falando lugar onde você, firmes, lugar que você está. Ali você está plantado, ali alicerçado. Mas mesmo alicerçado e plantado em determinado lugar, o vento sopra, situações mudam, as tempestades se levantam. E aí o vento dá um ímpeto sobre aquela casa. Mas essa casa, ela não cai, ela não é abalada. Por quê? Porque ela está firmada sobre a rocha, mas ela não está volúvel, ela não está balançando para um lado e para o outro. Ela está firme, ela é inabalável, ela não pode ser movida por nenhum tipo de vento. Assim deve ser a nossa vida em Deus. Quando nós começarmos alguma coisa, nós temos que terminar, amém? Quando nós falarmos e dermos a nossa palavra, e é uma questão que eu tenho assim batido na tecla, está faltando ética nos nossos dias. O sim já não é sim mais, o não já não é não. Ou seja, as pessoas estão muito confusas sobre si mesmo. Já não conseguem ser firmes e às vezes parece que o vento sopra e a pessoa com o vento vai mudando, como o vento sopra para um lado, ela muda, ela vem, e ela é completamente envolvida com esse cenário que nós estamos vivendo. E a gente precisa ser inabalável. O que é inabalável, pastor? Inabalável é ser perseverante nos caminhos de Deus. Perseverante naquilo que nós vamos fazer. Ou seja, uma vez que a gente concluiu em Deus, presta atenção, não estou falando de dor de barriga, a pessoa uma hora pensa uma coisa, não. Uma vez que você chegou à conclusão em Deus, esse deve ser a sua postura e o seu caminho. Mesmo que o vento sopre,
mesmo que as opiniões se levantem. Mas nós temos essa convicção em Deus. O Senhor fala em Tiago sobre o homem, que é como a onda do mar. A onda do mar, ela vem, ela vai, ela vem, ela vai, inconstante em todos os seus caminhos. Isso não agrada a Deus. Então, quando a palavra de Deus chega e nós recebemos da parte de Deus essa esperança de uma vida eterna, nessa esperança eu vou caminhar. Nessa esperança eu vou colocar, ou seja, a minha vida e tudo aquilo que eu faço, porque isso é parte da minha história, isso é parte da minha vida, isso é parte da minha família. Ou seja, não é uma crença somente num âmbito cognitivo. Eu estou recebendo essa palavra e eu estou pensando que isso aqui de fato é isso. Não, não, não. Eu entendi que isso é de Deus, eu criei dessa forma, então nessa palavra eu vou andar. E nessa palavra eu vou, toda a minha vida vai ser pautada nisso que eu estou recebendo na parte de Deus. Então, para isso, nós precisamos ser, nós não podemos ser flexíveis. Na palavra de Deus, nós devemos crer naquilo que Deus falou e caminhar na força dessa palavra. Amém, igreja? Mas Paulo vem e continua, e ligando esse texto aqui à ressurreição, ele fala assim, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, eu vou me envolver com as coisas de Deus, eu vou me envolver com a igreja, eu vou me envolver com meu irmão, eu vou me envolver com aquilo que de fato é importante para Deus. Se é importante para Deus, agora é importante para mim. E uma coisa interessante, gente, que é um segredo, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, Deus, mesmo passando por lutas, não estou falando aqui que é fácil, mas Deus coloca alegria no nosso coração. Nós nos enche, o Senhor Deus nos enche de alegria. Você lembra daqueles 70 que o Senhor Jesus mandou? E eles, quando eles voltaram com júbilo. E o Senhor Jesus falou, por que vocês estão assim? Porque os espíritos imundos nos obedecem, não sei o quê. Aí o Senhor falou assim, não se alegrei por isso, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, gente, é natural de quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus nos dá força, nos dá coragem, nos dá vigor, nos enche de alegria para que nós possamos continuar a fazer a obra de Deus. Por isso que quem está fora fala assim, como é que esse povo se envolve com isso? Eles às vezes só veem as coisas por um lado financeiro. E quem vive, quem tem essa lente, quem enxerga as coisas dessa forma, não entende como as pessoas podem dedicar a obra do Senhor e se alegrar nisso. Então, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Abundante fala de dedicação. Abundante fala de não só colocar a ponta do dedo, não. Você colocar os 2 pés nas coisas do Senhor. Desenvolver. Nós estamos aqui como igreja proporcionando pessoas que possam ser trabalhadas, e de fato treinadas para que sejam obreiros na obra de Deus. Nós temos o CTM, que é um privilégio. Nós temos o privilégio de ter o Marcelo aqui conosco, nos orientando, nos ajudando. Gente, não despreze aquilo que Deus está te dando. É um privilégio grande que Deus está nos concedendo. E a gente tem que valorizar isso. E valorizar. Quando nós valorizamos aquilo que Deus já está nos dando, sabe o que Deus faz? Ele nos dá mais. Quando nós desvalorizamos, nós não colocamos, agregamos valor àquilo que Deus faz na nossa vida, esse em todos os aspectos. Sabe o que Deus faz? Ele tira de nós. Então, tudo que Deus tem nos dado, o que nós temos que fazer é agradecer a Deus. Sermos pessoas agradecidas. Você que tem a sua família, você que tem os seus filhos, você que tem a sua esposa, agradeça a Deus. Tem defeito? Tem. Com certeza tem, porque você também tem, nós temos defeitos, mas nós devemos valorizar aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. E na obra do Senhor é a oportunidade que Deus tem nos dado para que nós possamos nos envolver mais e mais com as coisas de Deus. E com certeza o resultado disso é gente madura na fé, é gente que crê na esperança da vida eterna e caminha nessa esperança.
Não é parte somente de uma doutrina, não, é parte da minha vida. Eu creio dessa forma, por isso eu dou passos dessa forma. E, consequentemente, as decisões da minha vida, elas vão ser pautadas naquilo que eu creio. Ou seja, eu vou amadurecer nos conceitos da palavra, eu vou andar naquilo que Deus tem me ensinado, isso vai fazer a diferença. Eu estou tentando passar para a igreja uma fé prática na nossa caminhada. A ressurreição de Cristo Jesus é o ápice da nossa caminhada, gente. Porque Ele ressuscitou, nós temos agora uma promessa da vida eterna. Essa vida eterna, a gente não deve desprezar isso que Jesus fez por nós. Agora, dentro dessa proposta, nós estamos aqui vivos ainda, andando aqui nessa terra, nós temos que fazer várias coisas, nós temos que trabalhar, nós temos que criar os nossos filhos, nós temos que ir para a escola, nos educar, nós temos que vestir, nós temos que honrar os nossos compromissos e tantas outras coisas, mas é verdade que essa vida ela pode nos tirar o foco daquilo que verdadeiramente é importante, que é a eternidade e uma vida com Deus. Então, a gente tem que pensar nisso, como que eu posso de fato viver aqui, e as verdades do Evangelho, como a ressurreição, como eu posso preservar no meu coração essas verdades, né? Então, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, presta atenção, não é que nós vamos trabalhar pela nossa salvação, nós não cremos dessa forma, mas o fato de você estar envolvido com aquilo que é importante para Deus, isso vai trazer uma força, um renovo, para que você possa de fato continuar perseverando. Quanto mais você se afasta das coisas de Deus, quanto mais você nega aquilo que Deus tem feito, e você se torna uma pessoa meio centrada em si mesmo, mais fraco, e você se torna naquilo que Deus tem para você. Então, é importante que a gente possa valorizar isso que Deus tem feito por nós. E aqui, para que a gente possa concluir, Romanos capítulo 1 diz o seguinte. Pode colocar para mim, por favor? Romanos capítulo 8, perdão. 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, eu sou da igreja, eu era parte do coral, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era diácono, e tantas outras coisas que a gente ouve por aí. Mas a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia fala que agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que andam com Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Anda com Deus, tem relacionamento com Deus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou, me tirou da lei do pecado e da morte. O 11 diz assim, desse mesmo texto, versículo 11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em vós, que em vós habita. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: aquela tumba, ela não pôde conter Cristo. Amém? Aquela tumba, ela não pôde conter a ressurreição do Senhor. Aquela pedra que colocaram, porque foi colocada uma pedra para selar, para que ninguém entrasse, ninguém saísse ali, era impossível. Não foi uma pedrinha, foi uma pedra, irmãos. Uma pedra foi rolada, a Bíblia diz. Aquela pedra, ela não pôde conter Jesus. Aquela pedra foi arrancada dali. Sabe o que mais? Aqueles demônios que com certeza sempre conspiraram, para que a vontade de Deus não seja feita, porque a Bíblia diz que ele se levanta contra tudo que se nomeia em nome de Deus, eles não puderam conter a ressurreição de Cristo. Principados, potestades, eles também não puderam
conter aquilo que foi feito naquela manhã. Agora, o que acontece? Quando Cristo ressuscita entre os mortos, porque aquele que está em Cristo também, ele não tem condenação sobre ele, essa bênção, ela agora chega a mim e chega a você. Sabia disso? Porque Cristo ressuscitou entre os mortos, nós também vamos ressuscitar. Porque Cristo tem a vida eterna, nós também temos a vida eterna. Porque Cristo venceu a tumba, nós também vamos vencer a tumba. Porque Cristo venceu, nós também vencemos. Quando nós absorvemos aquilo que Cristo fez por nós, agora nós podemos andar. Agora, como é que eu faço isso, pastor? Eu faço isso pela fé. Eu caminho, recebendo as verdades do Evangelho pela fé. Aquilo que Cristo fez por mim, agora é meu. Aquilo que Jesus falou que eu sou. Aquilo que Jesus fez por mim, eu recebo. E como é que eu faço? Como é que eu... A forma mais, assim, que eu vejo que é mais importante para nós, é que nós de fato possamos nos posicionar naquilo que nós cremos. Porque se a gente fala que crê, e nós não nos posicionamos, a gente está tendo somente um discurso, mas a gente não tem uma vida. Aquilo que eu creio, eu faço. Aquilo que eu creio, eu dou passos. Naquilo que eu creio, eu me posiciono. E eu deixo essa pergunta para nós. Nós vamos ouvir essa canção, mas eu deixo essa pergunta. Até que ponto, de fato, nós estamos direcionando as nossas vidas embasado na ressurreição de Cristo?